Louvado seja o nome do meu Pai celestial Yahweh, cujas nações conhecem como Deus, mas eu conheço como seu nome Yahweh. Em nome do seu Filho amado Yahushua, o qual a humanidade chama de Jesus. Eu conheço como nome de Yahushua, pois ele era judeu, e não existe a letra J no idioma hebraico. E ouve vozes de trovões e relâmpagos. Yahushua seja exaltado agora e para todo sempre. E cantarei no Apocalipse 16, versículo 16 em diante. E o 17 em diante. E o sétimo querubim derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito, está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes e a cidade das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Yahweh para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedra do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Yahweh por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Aleluia, Yahweh. Continuando no capítulo 17 de Apocalipse. E veio um dos 7 querubins que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes e blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheia das abominações e da imundície da sua prostituição. E na sua testa está escrito o nome: Mistério, Mistério, a grande Babilônia, mãe da prostituição e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos puros, o sangue dos testemunhos de Yahushua. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o ser celestial me disse: por que te admiras? Eu direi o mistério da mulher e da besta que até as terras traz. Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é,
e há de subir do abismo, e a ira irá à perdição. E os que habitam na terra, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedorias. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher estão assentada, e são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, ela também é a 8ª, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como ser reis por 1 hora. Juntamente com a besta, este tem o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Esses combaterão contra o cordeiro e a roxoa, e ao cordeiro os vencerá, porque é o mestre dos mestres e o rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão e a prostituta, e as porão desoladas e nuas, e comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. Aleluia, 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 porque Yahweh tem posto em seus corações que cumpra o seu intento e tenham a mesma ideia e que dê à besta o seu reino, que até que se cumpram as palavras de Yahweh. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Louvado seja Yahweh, louvado seja o nome do meu Pai, Yahweh, em nome do seu Filho, Yahushua. Aleluia! Observando essa leitura em cântico, lendo aqui, do capítulo 16, verso 17, diz que o 7º querubim derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito, está consumado. Esta é a 7º flagelo a qual foi derramado. No capítulo 16, está feito, está consumado. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande tremor, terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações cairão. E da grande Babilônia se lembrou Yahweh para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira.
Observa essa leitura do versículo 18, ou versículo 17 até o 19. Observa aqui que diz o versículo 17 que está feito, está resumido, está resolvido a questão, pois todos os poderes do planeta Terra cairão neste momento. No versículo 18, houve voz, trovões, relâmpagos, e um grande terremoto, E assim, foi derrubada a grande cidade, fendeu-se em 3 partes, as cidades das nações cairão. Da grande Babilônia se lembrou Yahu, para lhe dar o cálice dos vinhos da indignação da sua ira. Pois as cidades das nações, é a qual ela está unida à grande besta do Apocalipse. No capítulo 16 diz: e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharão. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva e pedra do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Yahu por causa das pragas da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Esta praga foi derramada sobre as nações, caro amigo, pois a cidade das nações cairão. As cidades, as quais elas estão ligadas entre si por suas combinações relacionadas ao reino da besta, relacionada à combinação a qual elas tomarão posse, para que a besta que sobe da terra e sobe da água, ela realmente receberá este pacto, esse grande evento mundial, que haverá uma destruição em nosso planeta, pois esse terremoto findará todas as obras malignas do inimigo, derrubará o poder da besta, pois a cidade das nações, a qual está mencionada aqui, é a qual domina sobre os reis do planeta Terra nesse determinado tempo ao qual vai derramar esse grande flagelo sobre esta grande cidade, e as cidades das nações cairão. Pois assim as poderosas cidades das nações dividirá em 3 partes, com esse grande terremoto, qual nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra, tal foi esse tão grande terremoto. E em nome de Yahushua, o Rei Mestre Todo-Poderoso, que morreu no Calvário, morto por a besta de Apocalipse, os romanos tomaram parte na morte deles. Então ele reinará nesse período, dará o poder aos seus remidos, pois os seus remidos estarão presentes nesse momento com ele, pois eles já estarão nomeados para reinar no período milenar, o qual findará no 6º milênio, que é em breve nesse tempo que nós vivemos. E sobre os homens cairá uma grande saraiva, pedra do peso de 1 talento. Os homens blasfemam de Yahu por causa da praga e da saraiva, porque a sua praga é muito grande. E aí as ilhas, versículo 20, fugirão e os montes não se acharão. Todo o planeta será atingido com esse grande flagelo, pois as cidades das nações cairão, e o Pai Celestial estará presente com seus escolhidos, meu caro amigo. O capítulo 1, 17, do versículo 1 em diante.
E veio um dos 7 querubins que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre os montes, sobre muitas águas, sobre muitos povos, diz aqui. Pois as águas representam povos e nações e línguas. E Yahweh seja exaltado, porque Ele é bom, pois Ele me dá esse poder para falar essas coisas, as quais irão acontecer em nosso planeta Terra, com os flagelos, o qual é criado pelas nações, a qual destruiu o planeta. Esses flagelos ocorrerá por causa do consumo das substâncias terrenas, a qual existe debaixo do planeta, pela extração dos petróleos e a corrupção, a qual haverá de ter, e a mudança climática, a qual haverá. O planeta está desclassificado pelas nações, as quais vivem no planeta consumindo e tirando riqueza para estabelecer essas abominações assoladoras. Pois a cidade das nações, as quais a besta está sobre ela, sofrerá o pago principal, pois as nações realmente que não se converterem ao Altíssimo e ao Pai Celestial que criou todas as coisas, com certeza perderão o seu grande poder, pois haverá uma grande destruição, pois as cidades ribeiras, as beiras de mares que serão destruídas. Haverá terremotos e maremotos, haverá grandes tormentas nesse grande terremoto, pois as cidades das nações serão destruídas, serão fendidas, e não haverá de existir mais. Em nome do Yahushua, o Pai Celestial concederá esse poder. E haverá então essa grande destruição no planeta. Yahuwah. E assim, aqueles que sobrarem, aqueles que viverem, receberão do Pai Celestial uma proteção para aqueles que acreditar no seu nome e viverão. E reinarão. E viverão no período do milênio sobre a proteção do Altíssimo Yahuwah. Aleluia! E veio dos 7 anjos, e veio um dos 7 querubins, o qual o último ser, e veio um dos 7 seres celestiais, que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. E esse foi o pago ao qual eles receberão, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os qual habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. E elevou-me em espírito a um deserto, e vi a mulher que assentada sobre uma besta cor de escarlate, que estava cheia de nomes e de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aleluia! Esses 7 chifres e 7 cabeças são 7 períodos, são 7 reinos, são 7 montes, são 7 espíritos de Yahuwah que estará sobre todos esses poderes malignos no planeta. O poder do Altíssimo está acima de todos, pois o seu poder é infinito, e haverá esses grandes flagelos depois que o seu povo foram selados, os seus ministros sejam selados e viverão no período do milênio.
E a mulher que estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pedras e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa tinha escrito o nome, mistério. Eis que estes mistérios dessa Babilônia serão desmoronados, serão desfeitos, pois esse grande poder de ouro e dinheiro e riqueza não permanecerão nesse sistema de vida mortal corrompido, o qual vive na ignorância e vive na idolatria, invocando o nome de ídolos como deuses. Jesus, glória, Trindade, todas essas idolatrias serão desfeitas. E o grande dragão, a antiga serpente, que representa o demônio que enganou a sua mulher, a mulher de Adão lá no Éden. Ele enganou essa mulher e fez com que entrasse esse reino da morte no planeta Terra, ao qual a pessoa diz que a morte veio por Adão, é claro. Ele recebeu a condenação da morte por amor à sua geração. A qual geração? Eva era a sua geração. E ele aceitou morrer, e por isso ele comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal por causa simbólica, representando que ele estava entregando a vida nessa forma de vida mortal. E assim aconteceu com Adão. Ele, por amor à sua geração, a qual estava no planeta Terra, ele realmente entregou-se à morte por amor à sua geração, a qual estava do seu lado ali, a qual foi enganada. A qual geração? A providência do Altíssimo foi essa, criou o seu homem primogênito no planeta, pois ele existia no planeta céu. Mas após Lúcifer ter vindo para o planeta Terra, houve então a corrupção no planeta, pois ele enganou muitos seres inocentes no reino celestial, no planeta céu, e trouxe para o planeta Terra. Antes que o Altíssimo enviasse o seu primogênito, esses seres foram seduzidos e enganados e vieram para o planeta Terra. E assim, o Pai Celestial, por escolha do seu Filho também, ele veio para resgatar esses seres. E por isso ele, quando veio, Eva foi seduzida representando esses seres que representam o seu povo no planeta hoje em nossos dias. Meu caro amigo, em nome de Yahushua, pois ele era o primogênito do céu no planeta Terra, na morte e na vida. A ressurreição a qual ele oferece agora nesse final, ou você receba esta bênção relacionada à salvação, que é a restauração de nossa vida, a qual vivemos nesse mundo. Yahushua seja exaltado, pois ele veio para isso. Ele tinha o poder no céu. Ele não precisava ter saído de lá, mas ele escolheu para salvar uma grande geração de seres que tinham sido enganados por Lúcifer no planeta céu. E eles vieram para o planeta Terra e quiseram ser homens, viver, entraram as mulheres no capítulo 6 de Gênesis.
E aí então se corrompeu a terra, pois esses seres não tinham nenhum conhecimento do bem e do mal, como a classe de Lúcifer, a qual estava no planeta quando eles vieram. Yahushua seja exaltado, pois ele veio depois que morreu toda aquela geração de Adão, antes do dilúvio. No dilúvio morreram todos, somente salvou-se Noé. E assim Noé salvou-se com 8 pessoas, e veio a mistura de Lúcifer, a mistura de Caim, a qual matou seu irmão. Aquela matança e continuou a geração herdada que veio na geração de Adão. E assim o Pai Celestial determinou salvar aquela geração, aos quais acreditam no seu nome, Yahushua, pois era este o objetivo do Altíssimo, pois tinham os espíritos corrompidos, os quais estavam contaminados, passaram a ser homens e viveram como seres mortais. Acabou-se os homens poderosos que tinham vindo ali, que eram imortais. Ao entrarem as mulheres, passaram a ser homens e mulheres, carnais e mortais. E aí então foram mortos todos no dilúvio, mas o Espírito volta e Yahu que o deu, conforme é dito, a alma que pecar, esta morrerá. E esse foi o grande pecado que eles cometeram. Eles queriam ser homens e não tinha outra opção de se salvar, a não ser se eles entrassem as mulheres e assim passasse a ser homens mortais, porque esse era o único objetivo, de ser salvo como homens e mulheres em nome de Yahushua. E assim foi. E o Messias Yahushua, o seu espírito também de Adão, voltou ao Pai que o deu. E assim o espírito voltou e trabalhou no planeta Terra a favor do homem. Mas o poder, apenas o poder de Adão, todos os seus projetos continuaram impuros, pois o Altíssimo tem seres celestiais que assumiu o poder de Adão e viveram no planeta Terra, conforme é dito no livro de Daniel. Levantará o príncipe Miguel. Aquele é o primeiro dos príncipes, representando Adão no planeta. Não era Adão e não era o Yahushua, também não, mas era um ser celestial que estava nomeado para exercitar essa função da obra do Altíssimo após a partida de Adão daqui desse planeta. E assim foi, em nome de Yahushua é que eu estou falando. Yahushua seja exaltado, pois ele veio o seu poder, um ser celestial que era também um arcanjo. Anunciou a seu nascimento, pois é dito no livro de Hebreus. Novamente, ao introduzir seu primogênito do mundo, diz, e os seus seres celestiais o adorem. Quem são esses seres celestiais? São aqueles seres que vieram e entraram as mulheres antes do dilúvio, e eles formaram essa grande nação a qual nós estamos participando dela nesse resgate final do Altíssimo, pois ele enviou Yahushua novamente para introduzir no mundo, para salvar e resgatar aquilo que havia perdido lá no céu, pois como seres celestiais que eles viviam infinitamente, não mais teria salvação para eles. Assim Lúcifer foi receber um julgamento com aqueles conhecedores do bem e do mal. Receberam uma sentença, pois ele sabia o bem e o mal, e ele escolheu estabelecer um reino nessas trevas, e readquirir um espírito maligno, pois o espírito do infinito do Pai Celestial foi retirado dele,
Foi um outro julgamento qual eles tiveram, que o Pai Celestial julgou, e ele continua nas suas trevas, que é essa forma de vida humana, qual os seres humanos vivem nesse planeta. Aleluia, Yahweh. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, mãe da prostituição. E o Yahushua nasceu de Maria. Aos 30 anos, ele foi batizado e assim continuou o seu ministério, cumprindo a profecia das 70 semanas de Daniel. E assim o ser celestial me disse: por que admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta e da que há atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi, já não é. Há de subir do abismo, pois ela foi morta uma determinada época dos anos antigos. Ele foi morto Papa. E assim depois, novamente ele ressurgiu e recebeu o poder da besta terrena, a qual é o sistema de governo terreno, e assim permanece até nesse final. A besta que viste foi, já não é, e há de subir o abismo, irá a perdição, e os que habitam na terra, aleluia, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há de sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. Mas em Roma essas coisas. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é além, ela é também a 8ª, que é o Apocalipse 18. E a besta que era e já não é também o 8º, que é horrível e destruidor. E é do 7, vai a perdição total, o capítulo 18 de Apocalipse, que é em seguida este. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora. São os religiosos que estão ligados a esta besta, que defende o nome dos ídolos que ela criou. São os crentes religiosos que estão aderidos a essa besta de Apocalipse. Esse tem o mesmo intento e entregarão o seu poder, a autoridade à besta. Esses baterão contra o Cordeiro e a Yahushua, pois eles falam no nome de Jesus, que é o nome corrompido criado pela besta de Apocalipse. Esses combaterão contra o Cordeiro e a Yahushua, e os Cordeiro vencerá, porque é mestre dos mestres, rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E Yahushua seja exaltado. E disse-me: as águas que vistes